A Bíblia não tem escassez de histórias assustadoras, mas sem dúvida, as histórias mais assustadoras vêm do livro do Apocalipse. Aqui encontra-se uma plenitude de histórias bíblicas de horror nas quais nós, seres terrestres, somos avisados dos dias finais que virão, o grande juízo. De acordo com o livro, teremos dias sombrios, os céus choverão fogo, os anjos cuspirão espadas, a humanidade será forçada a recuar em cavernas para se abrigar, e seremos assediados por pelo menos 3 dragões e feras aterrorizantes. Os anjos tocarão 7 trombetas de advertência, e mais tarde, 7 pragas serão lançadas sobre o mundo. No final, terá sim alguma redenção, mas não antes que a terra seja flagelada pelos céus. Então, o que acontece com todo aquele fogo e enxofre? Bom, há muita simbologia no livro do Apocalipse, e dependendo de qual lente histórica ou teológica você escolhe para vê-lo, todo esse terror pode ser interpretado de muitas maneiras diferentes. E é o que vou te contar nesse vídeo de hoje. O Armagedon. As coisas mais assustadoras do Apocalipse. A batalha final. O juízo final. Você está preparado? Então já deixe o like, e se inscreva, para não perder mais nenhum vídeo como esse. Então bora lá. Os anjos tocarão 7 trombetas, cada uma das quais tem uma consequência aterrorizante. De acordo com o livro do Apocalipse, o fim dos dias começará a descer sobre a humanidade, depois que um grande terremoto moveu todas as ilhas e montanhas, e reduziu a humanidade a se esconder em cavernas. Os 7 anjos então soarão as trombetas, cada um dos quais basicamente levantará todos os tipos de inferno literal. Primeiro, o granizo e fogo serão misturados com sangue, e começarão a chover sobre a terra, queimando árvores e gramas. Em seguida, algo parecido com uma montanha em chamas se desintegrará no mar, transformando animais marinhos em sangue e destruindo grande parte da vida marinha e dos navios. Então, uma estrela chamada Absinto cairá do céu, envenenando 1/3 de todos os rios e água. A 4ª trombeta apagará a luz do sol e das estrelas, e uma ave gritará alertando sobre os toques de trombeta que ainda estão por vir. A 5ª trombeta é uma das piores. Ela sinaliza uma estrela cadente que traz uma praga de gafanhotos malignos, para atormentar os não crentes. O 6º anjo libera 4 anjos que libertarão 200 milhões de cavaleiros para matar 1/3 da humanidade com pragas de fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. Seus cavalos têm cabeças de leões e caudas de cobras, e também ajudam a destruir a humanidade. Finalmente, a 7ª trombeta leva ao que faz o dano anterior. As 7 taças que realmente liberarão as pragas letais. Se as 7 trombetas eram assustadoras, as 7 taças são ainda mais aterrorizantes. Enquanto as trombetas são vistas como avisos, ou eventos dos quais alguém pode se recuperar por meio da redenção, as 7 taças são de natureza final. Não há como se recuperar desses incidentes horríveis. Quando os anjos derramarem as 7 taças na terra, eles serão preenchidos com pragas que destroem praticamente qualquer coisa, e qualquer um que sobrar após a primeira rodada de devastação das trombetas. As consequências incluem feridas exudativas que aparecem naqueles com a marca da besta, os mares e rios restantes se transformando em sangue, e assim matando toda a vida marinha. E em seguida, uma enorme onda de calor queimando a terra, e fazendo com que as pessoas entrem em combustão no local. Em seguida vem a escuridão, e o rio Eufrates seca para permitir que os reis do mundo se cruzem e se encontrem para a batalha. Finalmente, a última taça traz um grande terremoto. É como o livro diz: então vieram relâmpagos, estrondos, trovões e um terremoto severo. Nenhum terremoto como este já ocorreu desde que a humanidade esteve na Terra. Tão tremendo foi o terremoto. A grande cidade se partiu em 3 partes, e as cidades das nações ruíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e deu-lhe o cálice cheio do vinho da fúria da sua ira. Historicamente, é importante notar que a Babilônia era comumente usada como um símbolo para Roma, e dar à cidade um cálice da ira e da fúria de Deus, que é um símbolo político da luta da igreja cristã contra o Império Romano. Um anjo da morte direcionará uma ordem de gafanhotos esquisitos, para aterrorizar qualquer homem que não tenha o sinal de Deus. A praga dos gafanhotos vem ao soar da 5ª trombeta. Um anjo com a chave do abismo cairá na terra. Quando o abismo for aberto, ele soltará uma fumaça suficiente para escurecer o sol, e liberar uma ordem de gafanhotos. Acredita-se que é Abaddon, ou o mais conhecido, o anjo da morte, escolhido por Deus, que libertará os gafanhotos. Estes não são apenas uns gafanhotos quaisquer. O livro relembra a visão do autor, afirmando:
Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Não esses aqui que parece que estão chapados. Por exemplo, olha esse aqui, tá com cara que tomou todas, e amanheceu de ressaca. Bom, voltando ao vídeo. A Bíblia diz que em suas cabeças, eles usavam algo como coroas de ouro, e seus rostos pareciam rostos humanos. Seus cabelos eram como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Eles não têm permissão para prejudicar a terra, mas são instruídos a torturar pessoas que não têm o sinal de Deus em suas testas por 5 meses rápidos. A prostituta da Babilônia cavalgará em sua besta, bêbada do sangue dos santos e dos mártires. Depois que a terra é basicamente ceifada pelos céus, os sobreviventes receberão um novo visitante, a prostituta da Babilônia. Ela virá montada em uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Ela será embriagada do sangue dos santos e mártires mortos. E de acordo com a visão profética do autor, foi dito que a Babilônia, a grande mãe das prostituições e das abominações da terra, é escrito em sua testa. Aqui, o anjo diz ao profeta que as 7 cabeças representam as 7 colinas sobre as quais os reis se sentam, e os 10 chifres representam mais 10 reis que virão. Ele continua explicando que esses reis farão guerra contra o Cordeiro, porém uma luta em que Deus prevalecerá. Esta é talvez uma das partes mais motivadas politicamente do livro do Apocalipse, pois é amplamente aceito entre os estudiosos, que a prostituta da Babilônia representa a cidade de Roma. As 7 colinas são as de Roma, e as cabeças que representam os 10 reis, simbolizam os imperadores romanos que procuram direcionar o culto para eles, e para longe da religião cristã. Uma mulher grávida vai lutar contra um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Em um ponto do Apocalipse, uma mulher grávida de branco aparece no céu. No entanto, antes que ela tenha seu filho, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças, também se materializará nos céus, tentando roubar seu filho ainda não nascido. O que acontecerá, de acordo com a visão profética do autor, é uma batalha de ida e volta entre o dragão, que é o símbolo e mensageiro de Satanás, e a mulher, que é protegida pelo Cordeiro, que é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Essencialmente, é a luta do bem e do mal, quando tomado alegoricamente. Historicamente, pode-se comparar o dragão e as forças do mal ao do Império Romano, e suas tentativas de perseguir os adoradores cristãos, e o bem, do Cordeiro, claro, que prevalece neste caso. No entanto, o autor adverte que o dragão estará para sempre em guerra com o Cordeiro, o que implica que os cristãos sempre estarão em risco de lutar contra aqueles que são incrédulos. O sol fica preto, e o céu se divide. No livro do Apocalipse, há um pergaminho mostrado ao profeta João, que tem 7 selos. À medida que cada selo é quebrado, algo acontece, e é no 6º selo que as coisas começam a ficar mais difíceis. Como está escrito em Apocalipse 6, verso 12 ao 17, diz: houve um grande terremoto, os céus recuaram como um pergaminho sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seu lugar. Como o céu estará escuro e essencialmente aberto, e quem sabe o que acontecerá a seguir, a humanidade será forçada a clamar em cavernas e fendas nas montanhas para se esconder. Quando o 7º selo for quebrado, os céus ficarão em silêncio por meia hora, e então virão as trombetas fatídicas. O falso profeta chegará na forma de uma besta. Haverá uma fera que inicialmente sairá do mar para espalhar a condenação, mas é esse segundo monstro que surgirá da terra e demonstrará poder suficiente para realmente assustar as pessoas, e levá-las à submissão. Disse que esta segunda besta tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala com a voz de um dragão. É esta besta que é considerada o falso profeta. Ele ordenará a todos que adorem a primeira besta do mar, que será ferida depois que emergir. À medida que esta ferida cicatriza, a segunda besta terrestre controlará a humanidade e forçará todos a receber o que é conhecido como a marca da besta, ou seja, o número 666. A prostituta da Babilônia e a batalha final. Bom, como dito antes, a prostituta da Babilônia aparece montada em uma enorme besta vermelha com 10 coroas, representando os 10 reis que a invejam. Eventualmente, a prostituta é devorada pela besta, e alcança seu poder absoluto e cimenta sua autoridade na terra e seu povo. No entanto, a besta será morta depois do que o arcanjo Miguel reunir suas forças junto com os salvos de Deus, para combater a besta. Quando a besta for morta, Miguel lutará e derrotará Satanás, acorrentando a uma rocha de enxofre e lançando em um lago de fogo por toda a eternidade. Então é isso aí.
Se gostaram do vídeo, deixe aquele like padrão, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, e também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui, até breve.